Fala galera, estamos aí com mais um vídeo, hoje com o tema Deus escolhe os improváveis. E algumas semanas atrás eu gravei um vídeo exatamente sobre esse tema. E naquela ocasião eu falei sobre a vida de Matias, que quando os apóstolos vão escolher um apóstolo, né, para ficar no lugar de Judas, eles tinham duas opções: José, chamado Justo, e Matias. E eu falei que José, ele tinha sim um reconhecimento, ele tinha um adjetivo justo. Porém, Matias era somente o Matias. E na hora de escolher, Deus escolhe exatamente aquele que não tinha atributo nenhum, aquele que não tinha adjetivo nenhum. Ele escolheu que, para todo mundo ali naquela época, para os apóstolos, era o improvável. E se você não viu esse vídeo, clica aqui em cima aqui e assista esse vídeo. E hoje eu vou falar de mais um improvável. Hoje sobre o improvável que foi adúltero e assassino, que foi o homem segundo o coração de Deus. Vamos lá para o texto. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhes Davi como rei, sobre quem testemunhou: Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele fará tudo o que for da minha vontade. Esse texto está lá em Atos 13, 22. Então, quem foi esse assassino e adúltero segundo o coração de Deus? Foi Davi. Né? Se a gente for olhar, lá em 1 Samuel 16, 1 a 13, fala que Davi era o menor da sua casa e foi esquecido entre as suas ovelhas. Quando Deus manda Samuel ir na casa de Jessé para consagrar, para ungir o futuro rei de Israel, Jessé começa a passar cada um dos seus filhos, desde o mais velho até os mais moços. E cada um que vai passando, Deus vai falando para Samuel: não é esse, não é aquele, não é esse outro também. Até chegar no penúltimo filho a passar. Quando o penúltimo filho passa, Samuel pergunta: mas acabou os seus filhos? E aí Jessé lembra: fala, não, tem ainda um. Tem aquele que é o menor da sua casa. Ele está lá pastoreando as ovelhas. Samuel na hora fala assim: manda chamar, porque senão não teremos o culto ao Senhor. Davi ele vem e assim que ele entra na casa, Samuel escuta de Deus falando assim: é esse, unjo. E Samuel unge Davi como rei. Aí a gente vê que Davi era o improvável. Ele era o menor da sua casa e ele foi esquecido entre as ovelhas. Davi ele estava fazendo um trabalho ali que naquela época ninguém queria fazer, que era cuidar de ovelhas, que era pastorear ovelhas. Então, Davi ele estava numa função ali que muitos dos seus irmãos não davam valor, não davam importância. Isso se torna um dos improváveis. Talvez não os improváveis para todo Israel, porque Israel ainda, né, a nação de Israel ainda não conhecia Davi, mas um dos improváveis na sua casa. Porém, a Bíblia também mostra que Davi, por mais que era um improvável, ele tinha os seus erros, ele tinha suas falhas. Em 2 Samuel 11, nos mostra que Davi foi adúltero e assassino. Essa ocasião foi exatamente contra Batseba e contra Urias, o esposo de Batseba. Eu acho que todo mundo conhece essa história, não vou ficar falando porque também é uma história longa. Se você não conhece, lê lá em 2 Samuel 11. E um outro ato também de desobediência a Deus foi quando Davi fez o recenseamento do povo de Deus, que está lá em 1 Crônicas 21. Esse texto vai falar exatamente que Davi, ele começa a fazer o quê? Um recenseamento, ou seja, uma contagem do povo de Israel. Mas por que ele faria uma contagem do povo de Israel? Porque Davi ele estava confiando ali nos números que irão surgir para ele, nos números do seu exército. Ele confiava na quantidade do seu exército e não no Senhor dos exércitos. Então, Deus ele chega para Davi e fala assim: olha, por você confiar no exército, não confiar em mim, eu vou escolhe entre três pragas que eu irei atacar o povo. Davi escolhe, né? E depois ele se arrepende, ele pede perdão e Deus acaba abrandando as pragas, né? Se você não conhece a história, lê lá também, em 1 Crônicas 21. Mas aonde eu quero chegar aqui? Davi ele era um homem, né, esquecido, era o menor da sua casa, era um homem que foi deixado esquecido ali pastoreando as ovelhas. Ele era um improvável entre os seus irmãos, entre os seus pais. Porém, Davi também não tinha falhas. Talvez você pense assim: eu sou como Davi. Eu sou o menor da minha casa. Eu sou o menor da minha família. Eu sou aquele que é esquecido, que é jogado de lado. Porém, eu tenho as minhas falhas. E por eu ter as minhas falhas,
E eu não sou apto para o reino de Deus. Eu não sou apto para o trabalho na casa de Deus. Não. Isso é uma mentira. Porque a gente tem um exemplo claro aí, ó. Davi era o improvável? Era. A gente viu quando eu falei sobre Matias, que Matias era improvável, só que a gente não viu as suas falhas. Davi, a gente viu as suas falhas. Ele era improvável, como eu falei? Era sim. Porém, ele tinha suas falhas. Só que as suas falhas não deixavam de lado. As suas falhas não deixavam, não impediam de ser um homem segundo o coração de Deus, de ser um homem que fez tudo aquilo que ele fez. Então, ser um homem segundo o coração de Deus não tem a ver com perfeição, tem a ver com mais com arrependimento, com busca, com obediência. Davi, ele foi o homem segundo o coração de Deus, não porque ele foi perfeito, não porque ele fez tudo certo, mas ele teve erros sim. Mas a cada erro que ele tinha, ele se arrependia de todo o coração. Se a gente for ler os Salmos 32 e 51, se você não conhece, lê eles, a gente vai ver claramente Davi falando sobre arrependimento, sobre confissão de pecados claramente e de uma forma maravilhosa. Então Davi, ele era um improvável, mas ele era um improvável que teve os seus erros, teve as suas falhas e isso não deixou de ser um cara que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Se você passa por isso, se você passa dificuldades, se você tem pecado em sua vida, não deixe que as pessoas fale para você que você não é nada, que você não é capaz. Você é sim. Basta o quê? Confessar os seus pecados e se arrepender. Aí sim, você pode sim se tornar um improvável de Deus. Aqueles que as pessoas olham e falam assim: ah, esse não dá certo. Dá sim. Com Deus tudo pode dar certo. Amém? Não se esqueça, pessoal, siga nossas redes sociais, né? Se inscreva em nosso canal se você gostou e curta esse vídeo. Que Deus abençoe.